Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live daqui do canal Empreenda Saudável. O nome do nosso programa é Aprendendo Mais sobre Negócios. E hoje eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês por onde eu devo começar o meu negócio de marmitas, né? Então, algumas pessoas me perguntam aqui, Fernanda, por onde que eu começo, né? Eu não sei aonde me estruturar, eu não sei como pensar, enfim. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui por onde começar o seu negócio de marmita saudável. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, né, do canal Empreenda Saudável. Toda terça e quinta, né, a gente está trazendo aí alguns assuntos para vocês, falando com esses temas relacionados tanto à venda como, né, estruturação aí do próprio negócio de marmitas congeladas, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Caçula, eu sou nutricionista e proprietária aqui da Naturale Marmitaria. Eu sou apaixonada por comida saudável, comida, né, que a gente produz em casa, comida de verdade. Então é sobre isso que eu ensino vocês aqui nesse canal a estruturar melhor esse negócio de alimentação saudável que, né, quem tem vontade de empreender aí para conseguir se inspirar um pouquinho na nossa história. O tema de hoje é para você, né, que quer começar a fazer a comida dentro de casa, mas não sabe por onde começar, né? Então, um dos primeiros passos é você definir o cardápio. Pensa sempre assim, eu quero muito vender comida, mas as pessoas gostam da minha comida, eu gosto de produzir comida para vender, mas assim, pensa no que você tem para oferecer para o seu cliente. Eu acho que esse é o principal passo do que você tem de proposta e acreditar no seu valor, acreditar no seu potencial, estudar, buscar um pouco mais de conhecimento, de informação. Então, tudo isso a gente vai trazer nesse canal aqui para vocês, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, né? Eu já vou falar no final aqui dessa aula, vou falar um pouquinho da semana que vem, que vai acontecer um evento incrível. Então, para que vocês possam participar com a gente desse programa e aprender sempre um pouco mais aqui com a nossa história, tá? Eu sou nutricionista, como eu falei, e eu sou sócia da Marília Cipoleta aqui nesse nosso projeto, né, de ensinar aí as coisas que a gente aprendeu ao longo das nossas carreiras. A Marília é gastróloga, ela tem o Pastifício Cipoleta, onde ela vende massas artesanais também. Então, a gente soma os nossos conhecimentos, tanto ela quanto eu temos 7 anos aí de empresa, então a gente soma esse nosso conhecimento, a gente montou um método e aí a gente está trazendo algumas dicas, né, aqui para vocês acompanharem nas nossas lives. São lives muito ricas de informações, onde vocês aprendem aí um pouquinho a cada dia, tá bom? Então, voltando aqui à questão do cardápio, é importante que você tenha, né, esse cardápio estruturado para você começar a produzi-lo e oferecer esses itens, porque se você não tem um cardápio definido, você acaba começando de uma forma muito aleatória. Então, o seu cardápio ele tem que ser a base da sua estrutura, para que você sempre, né, faça aí os mesmos pratos, independente se você vai vender a pronta entrega, se você vai fazer marmitas e ter um estoque pequenininho aí, mas para conseguir vender essas marmitas. Então, é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Tudo que você, né, for testando dessas receitas, você deve anotar tudo que você usa, né? Então, todos os ingredientes, todas as quantidades, tudo que você está gastando dentro da sua empresa, para que você consiga fazer a sua formação de preço. Isso também é muito importante. E, claro, é daí que vai começar a nascer a sua ficha técnica. E para que serve, né, a ficha técnica? A ficha técnica é o padrão. Então, a ficha técnica é a base, né? É uma estrutura muito importante que você
precisa ter dentro da empresa, porque você precisa sempre colocar a mesma quantidade de cada ingrediente, porque o seu cliente ele tem que te conhecer pelo paladar da sua comida. Então, quando a gente consegue trabalhar com essa estrutura, com essa adequação, é o que de fato é importante para você conseguir, né, estruturar e entender um pouco dos seus gastos, tá? Então, a ficha técnica ela serve tanto para controle dos seus gastos, quanto para padronizar a sua receita. E aí sempre, vamos supor, daqui a alguns dias você cresce, você vai precisar de um funcionário, uma funcionária para poder te ajudar. E aí é através da ficha técnica que ela vai fazer a produção dos seus pratos quando você não estiver por perto, por exemplo. E aí você consegue deixar sempre o seu alimento naquele mesmo padrão, tá bom? É importante que você também aprenda a fazer, né, parte dessa precificação, que a gente vai falar depois em um outro momento. Mas a base da sua precificação é você anotar tudo que você gasta. Então, por exemplo, hoje eu vou começar a produzir minhas marmitas e eu vou trabalhar, vamos supor, das 9 até, sei lá, 4 horas da tarde. Então, você precisa anotar esse horário que você está trabalhando para você contabilizar, para você depois fazer uma estimativa de água, de luz, porque normalmente a gente começa dentro de casa. E dentro de casa a gente não consegue separar as contas, porque muitas vezes a gente mora com a nossa família, ou com os pais, ou com marido e filhos, ou só com os filhos. E aí você tem esse gasto também da água, da energia da sua própria casa. Então, isso tem que ser separado através aí de um cálculo que a gente depois vai conversar sobre isso também, tá bom? Mas vá anotando o dia de produção, o horário dessa produção, para que a gente consiga depois estimar, né? O gasto do seu gás, o gasto da sua luz, o gasto da sua água, porque são coisas que você já usa normalmente para sua casa, mas ele tem que entrar no preço daquele produto que você está vendendo também, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, Fernanda, mas trabalhar dentro de casa é complicado, porque como que eu vou separar, né, esses custos e esses valores? Então, comece anotando. Com essa anotação, a gente depois vai ensinar vocês a melhor forma de entender e de fazer o cálculo correto, tá? Então, não fiquem aí assustados, porque nesse comecinho parece realmente um monte de informação, mas depois o quebra-cabeça, ele começa a se encaixar e aí vai virar aquela moldura linda para você colocar lá no seu quadro de orgulho, tá bom? Aqui você não vai aprender, né, sobre os preços do produto hoje, é o que eu tô falando. A gente vai falar disso num outro tema. Mas essas anotações, essa base que você precisa, é justamente para a gente conseguir depois precificar os seus produtos. Então, a gente vai fazer depois uma live exclusiva falando aí sobre a precificação dos seus pratos, tá bom? Aqui eu não vou te ensinar a vender o seu produto, mas sim começar, como que eu devo, né, me comportar, como que a gente vai conversar um pouquinho sobre a apresentação do seu produto e tudo mais. Você pode começar o seu negócio sem gastar muito dinheiro, usando o que você tem na sua casa, tá? Fernanda, eu fiquei desempregada, perdi meu emprego, tô aqui pagando, né? Tô desesperada para conseguir pagar algumas contas em atraso. Então, assim, aproveite o que você tem na sua casa. Às vezes, realmente, quando a gente começa, muitas pessoas não têm nada, não tem nem de onde tirar algum dinheiro para pensar em investimento. Então, começa a fazer uma marmitinha, um tipo de marmita num dia, cozinha um pouquinho a mais daquela comida que você ia cozinhar para sua família, faz umas 2, 3 marmitas a mais, além do prato que, né, da comida que vocês vão comer em casa. Um dia fazer uma preparação com um frango grelhado, uma outra com frango cozido, numa outra com uma carne moída, numa outra com frango desfiado, numa outra uma almôndega usando aquela carne moída. Então dá para a gente pensar em uma estrutura de cardápio um pouco mais simples para a gente começar, tá? Eu sei que agora a gente está passando por um momento muito difícil por conta das chuvas aqui em São Paulo.
Então, toda a parte de hortifruti está muito cara nesses últimos dias, né? E aí a gente precisa pensar. Ontem, por exemplo, eu ia comprar uma caixa de cenoura que eu pagava aqui em São Paulo entre 30 a 40 reais. Ontem estava 100 reais a mesma caixa de cenoura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar outros produtos que vão me dar a base para eu ter aquele vegetal dentro do meu prato, mas que o custo esteja um pouco mais barato. Então, ontem, na hora que eu fui entrar no aplicativo, que é um aplicativo que eu faço de compras, eu vi que a abobrinha estava em promoção. Então, o que que eu fiz? Ao invés de eu comprar uma caixa de cenoura e uma caixa de abobrinha, eu comprei 2 caixas de abobrinha. E aí a gente pensa em alternativas de como trabalhar com essa abobrinha para que eu consiga ter uma variedade de preparação para não ficar sempre o mesmo prato, o mesmo produto, e aí depende dos outros acompanhamentos que vai ficar disponível nesse meu prato também. Então não precisa ser o arroz, o feijão, o frango e a abobrinha, por exemplo. Pode ser um arroz, o feijão, o frango e a abobrinha. No outro pode ser uma carninha moída, um purê de batata e a abobrinha. Então olha a variedade que a gente tem usando uma mesma matéria-prima. Isso é uma coisa que a gente também vai falar em outros assuntos por aqui. Você fazendo o aproveitamento do alimento e usando ele em várias preparações, porque isso é muito um pouco da parte criativa, né? A parte de desenvolvimento de cardápio. E isso tem que ficar muito claro aí para você conseguir utilizar também esse tipo de produto. Quando eu comecei a fazer as minhas marmitas, eu comecei de dentro da minha casa, usando as coisas que eu tinha na minha casa, né? E olha onde a gente chegou hoje, né? Foram 7 anos de muita luta. Não foi fácil chegar até aqui, mas com certeza a gente conseguiu montar uma estrutura hoje, a gente conseguiu adaptar uma parte do terreno que eu tinha na minha casa, então isso também me facilitou, porque eu não pago aluguel, mas enfim, quando a gente começou, eu comecei dentro da minha casa, assim como eu falo para vocês, porque eu passei por tudo isso, a Marília passou por esse passo a passo, e a gente conseguiu, com muita persistência, muito foco no nosso objetivo, a gente conseguiu, né, sair de dentro da nossa cozinha de casa, onde era junto com a família, para vir para uma cozinha mais especializada, mais preparada para a gente fazer, né, as comidas e entregar aí para os nossos clientes, tá? Então, gente, quando a gente fala que sim, que dá, é justamente isso. Existe essas possibilidades, né, de você começar dentro de casa, porque é uma forma de você ganhar confiança, de você se aprimorar, de você perder muitos medos. A gente tem às vezes medos, receios, e aí por conta disso a gente acaba se bloqueando e não conseguindo colocar o nosso sonho em prática, né? Então, eu dar as caras aqui também não era fácil, mas era um projeto que eu sempre quis trabalhar. É difícil, às vezes, estar olhando só para o computador, sabendo que não tem ninguém aí do outro lado, não conhecendo a nossa audiência ainda. Esse começo de tudo é muito difícil, mas eu tenho certeza que daqui a pouco as minhas histórias, as histórias da Marília vão ser tanta inspiração que muitas pessoas, né, vão chegar na gente por conta disso, por conta dessa história, desse começo que a gente ensina vocês e que vai dar certo de verdade. E aí, essa questão de começar dentro de casa, aqui no meu caso, eu tive o apoio familiar, que foi minha mãe, que foi o meu pai. A gente trabalha, né, em família até hoje. Às vezes tem aí umas discussões, mas é super normal quando você tem o apoio da sua família. Mas quando você também não tem o apoio da sua família, mas é o seu sonho, é o que você precisa fazer para poder dar certo. É correr atrás do seu objetivo. Então, qual é o seu objetivo, né? Porque o meu aqui é ensinar você a faturar, né, os 8 mil reais vendendo comida de dentro de casa. Então, olha que proposta bacana que a gente tem aqui para oferecer para vocês, né? E mesmo sem saber divulgar, tire fotos das suas marmitas, mande para os seus amigos para eles degustarem. Eles vão te ajudar muito na degustação. Lá atrás, quando a gente começou, foi assim.
Eu fui fazendo algumas marmitas, dando para algumas pessoas, aí depois essas pessoas já não queriam mais que eu desse, queriam comprar, porque eles falavam que a comida era boa e que não era justo eu ficar também dando toda hora, né, os meus pratos de marmitas. Então, essas pessoas, elas começaram a gostar tanto do meu produto que viraram clientes, que começaram a divulgar para os amigos que vinham dessa indicação indicavam para outros amigos, então a gente foi fazendo, formando a nossa corrente de indicação. E aí o que eu comecei a fazer? Que eu vi que isso estava dando tão certo que sempre que um cliente meu indicava para um amigo e esse amigo fazia a compra dos nossos produtos, a gente dava uma marmitinha para quem nos indicou, porque é o reconhecimento por ele ter valorizado o nosso produto. Então, olha que enriquecedor que é isso, né? Então, realmente, só quem já viveu tudo isso é que tem essa experiência na prática, na pele, para poder apresentar aqui para vocês, tá bom? Uma outra questão no início, faça sua produção por encomenda. Não fique fazendo, criando muitos pratos, porque você não sabe o tipo de comida que a pessoa vai gostar, tá? Então, assim, talvez no primeiro mês, nas primeiras semanas, trabalhe sob encomenda. Então, tenha ali pelo menos um cardápio de umas 5, 6, no máximo 7 opções de pratos. Porque às vezes a pessoa não gosta de uma combinação que você gosta muito, então ela vai optar por outra, e aí ela acaba comprando 2, 3 tipos de prato, mas assim, 2, 3 pratos por cada opção, e aí ela compra um kitzinho ali seu. Então, nesse primeiro momento, trabalhe sob encomenda, mas assim, sempre coloque, como é congelado, o mínimo de produtos que você quer vender, tá? Então, o meu mínimo são 5 marmitas, o meu mínimo são 10 marmitas. Porque você vai começar com um pedido, daqui a pouco, na outra semana, você já tem mais 2, na outra semana você já tem 6. Então, isso vai engrandecendo de uma proporção que você consegue crescer aí até de uma forma... se você estiver trabalhando direitinho, dentro, né, do que as pessoas gostam e buscam, você cresce rápido, tá? Nesse primeiro momento, só de boca a boca, sem muito investimento. E aí, quando você já começar a ter, por exemplo, eu já tenho 5 clientes fixos que compram aí toda semana, e você já sabe o tipo de pratos que eles gostam, é importante você trabalhar com estoque mínimo, até para o seu cliente não ficar muito tempo esperando, tá? E a questão de trabalhar com comida congelada, você tem menos desperdício e você tem a validade maior do seu produto. Por mais que você está trabalhando com o congelador da sua casa, você tem uma validade um pouco maior, pode chegar aí a 30 dias. Se você entregar comida fresca, comida só na geladeira, de 1 até 2, no máximo 3 dias de validade. Então, pense em trabalhar com congelado, porque o congelado te dá maior abertura quando você precisa trabalhar com estoque mínimo, tá bom? Você não precisa ter tudo pronto, é a cozinha dos sonhos. Não, gente, começa de casa, só deixa a sua cozinha limpinha. Então, por exemplo, o Fernando tem um bebê em casa, eu não consigo. Então, assim, tenta colocar atividades para o seu bebê. Naquele momento que você consegue deixar ele um pouco mais distraído, é o horário que você tem aí para produzir o seu produto, tá? Se você não tem bebê, mas você, né, tem outras pessoas que moram com você, combine o horário que você está trabalhando para as pessoas não ficarem ali passeando pela cozinha, mexendo nas suas coisas. Fala que aquilo é o seu trabalho, que você precisa daquele momento para você criar, para você desenvolver, para você conseguir fazer. E claro que assim, eu não posso misturar os custos de casa com os custos da minha empresa, mas se você fizer a comida, que vai ser depois o almoço da sua família, anote quanto que você tirou daquela comida para fazer o almoço da sua família, que é como se fosse marmitas que você está tirando para o consumo próprio, mas tenha sempre tudo anotado por conta do rendimento, porque é através do quanto que você usou de cada ingrediente cru, o quanto que rendeu aquela preparação, para depois você colocar nas suas marmitas, tá bom? Então anote isso também, porque aí eu não vejo problema em
comer a produção. A única coisa que não pode ficar comendo a produção e não anotar, né? Aí não dá. Aí você se descontrola, aí você se perde, e aí você vai falar: ah, Fernanda, mas não dá certo. Por isso que não dá certo, porque você não está anotando. E essa questão de anotar, gente, tem que ser desde o começo. Alguns funcionários nossos, a gente tem aí muita dificuldade com essa questão da anotação. E às vezes a gente está fazendo uma ficha técnica nova de um produto novo, esqueceu de anotar rendimento, já era, eu perdi a ficha inteira, tá? Então, essa consciência da anotação é desde o início de quando você começa a sua produção. E eu espero que você tenha aí muito sucesso, muito resultado positivo, tá? Em um outro momento também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ficha técnica, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Então, por isso que é importante vocês acompanharem aqui o nosso canal, porque está muito rico. A gente tem uma programação aí de um conteúdo muito enriquecedor para que vocês aprendam junto com a gente, tá bom? Pesquise, né, os pratos que você gosta de fazer, procura lá no Google a receita, para você iniciar a composição do seu cardápio, porque é nessa fase que você deve testar os seus produtos antes de pensar realmente em começar a vender, né? A gente começa a vender quando a coisa está dando resultado. Então, por isso que é importante você fazer todo esse teste. Depois de iniciar a sua produção, divulgue para as pessoas próximas, dê as marmitas de presente para elas experimentarem e fazerem aquela corrente de divulgação, tá? E defina alguns pratos para você começar o seu cardápio. Depois de começar a fazer as suas encomendas, faça o seu estoque à pronta entrega, faça fotos, crie o seu perfil no Instagram, coloque essas fotos, coloque o nome ali que você vai colocar para sua empresa, né? Então, é a partir daí que você começa a criar a sua identidade de produto, tá bom? Bom, eu quis passar para vocês aqui alguns pontos que eu vejo que é importante para a gente pensar nesse começo de empresa, tá? Que é um medo que muitas pessoas têm. Ah, Fernanda, não sei por onde começar. Então, eu passei aqui algumas dicas para vocês ficarem alerta e acompanhem aqui o nosso conteúdo. Semana que vem, no dia 10 de fevereiro, às 20 horas, a gente vai fazer a Maratona da Marmitaria de Sucesso. Tá? Então, eu vou colocar nos próximos stories, vou colocar aqui nos nossos stories e lá no feed o link para que você possa se inscrever e venha participar dessa jornada junto com a gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da gente. Ative o sininho aqui no YouTube para você, sempre que a gente entrar com uma live, você receber essa informação, quando a gente postar conteúdo novo. E lá no Instagram, curte, comente, indique para os seus amigos para que a gente faça essa corrente do bem aí, ensinando as pessoas a como ganhar dinheiro vendendo comida dentro de casa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live.